Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês o meu ecossistema de cadernos. Eu fiz uma enquete na comunidade para ver o que vocês queriam ver primeiro, se era um tour pelo meu escritório ou se era o vídeo do ecossistema de cadernos e o vídeo do ecossistema ganhou, então ele vai começar agora. Antes da gente começar o vídeo, eu só quero fazer um adendo, né, porque eu fiquei alguns dias sem postar no canal. Esse vídeo, inclusive, tá saindo fora da data que eu gostaria, mas eu passei 20 dias doente em março, com gripe. Depois eu passei mais 10 dias tomando antibiótico para sinusite que atacou por causa da gripe. Aí, quando eu gravei o vídeo de domingo passado, que foi o vídeo de fechamento de leitura, a minha voz estava meio esquisita ainda, então eu decidi, né, não dar uma forçada nela. E aí, essa semana eu tava melhor, falei, agora eu vou gravar o vídeo. Aí, meu filho pegou conjuntivite, ficou em casa. E aí, meninos, foi uma loucura, assim, não deu para gravar. Mas agora vai sair, vambora. Se você me perguntar o que é um ecossistema de cadernos, eu vou deixar linkado um vídeo que eu tenho falando sobre o que é um ecossistema, como montar, mas o ecossistema de cadernos é um conjunto de cadernos que você usa para organizar a sua vida. Você pode me perguntar sobre o que são esses cadernos, sobre o que faz sentido para você. Tem uma menina que comentou meu vídeo falando que ela tem um caderno de 10 matérias, que é um caderno para saúde, cada matéria é um problema de saúde diferente que ela tem, uma questão de saúde diferente, onde ela anota consultas, receitas, informações de exames. Eu achei genial. Ela falou, quando eu preciso ir no médico, eu levo caderno, a anotação tá lá, tá fácil de achar. É esse o objetivo de você usar um caderno para se organizar, de você ter uma agenda, ter um ecossistema, é literalmente se organizar e achar fácil o conteúdo, a informação que você precisa naquele ecossistema de cadernos. O meu ecossistema de cadernos hoje, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadernos. Eu tenho um caderno de estudo, um caderno financeiro, um caderno onde eu escrevo as minhas páginas matinais. Esses dois aqui são um caderno só, que é o caderno de leitura, eu já explico. Um caderno de colagens. Aqui dentro da minha capa maravilhosa, Sônia Rondon, que quem sabe foi, assim, o item mais esperado do ano para chegar. Eu tenho o meu Kimbor Wix, que é a minha agenda de trabalho e de produção de conteúdo, o meu caderno de apoio de leitura, o meu caderno de estudo e o meu Kimbor A5, que é a minha agenda pessoal. Então, deixa eu pensar. Eu vou começar pelos mais fáceis, né? E depois eu vou mostrando os mais complexos. Meu caderno de colagens é um caderninho, brochurinha simples. Para que ele serve? Para eu distrair a minha mente. Aí vai vir alguém aqui no comentário e vai me perguntar por que eu tenho uma página onde eu colo QR Code. E a resposta é apenas para me divertir e colar QR Code. Assim como eu tenho uma página onde eu colo código de barra. Com qual finalidade? Nenhuma. Desenhos que meu filho faz. A finalidade deste caderno é me distrair, divertir a minha cabeça e desobstruir a minha mente. Vamos ter amor no coração e se divertir com os hobbies dos coleguinhas, tá? Então, caderno número 1, caderno de colagens. Depois, esse eu uso pouco, não é um caderno que eu uso todos os dias. Eu normalmente junto os itens, tem uma sacolinha onde eu vou colocando as coisas que eu quero usar de colagem, código de barra, QR Code de embalagem, essas coisas assim. Aí eu vou colocando lá e tiro um dia no final de semana que eu tô inspirada e faço as minhas colagens, tá? Esse aqui é o meu caderno financeiro. Eu tenho uma planilha financeira também, para acesso rápido e fácil quando eu estou no serviço, para não ter que ficar levando, né, esse caderno. Mas eu gosto muito de ter um caderno físico, onde eu escrevo e a gente costuma fazer uma reunião, eu e meu marido, sentar, anotar, porque eu ganho um salário fixo, então eu recebo, igual a maioria das pessoas, uma vez por mês, né, eu vou lá e recebo meu salário. Mas meu marido, ele é autônomo, então ele tem vários recebimentos por mês. Se a gente não se organizar, a gente... Até organizado já é difícil, né? Então a gente precisa ter sempre isso anotadinho, bonitinho. Aí eu faço assim, dessa forma, nesse caderno. Então esse caderno, eu também não escrevo nele todos os dias. Ele é um caderno que chega no final do mês, eu faço o espectro do mês seguinte, e aí uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, a gente vai fazendo as anotações e pagando as contas e marcando ali o que foi pago, o que falta pagar. Depois, eu tenho esse aqui, que é um caderno inteligente. Esse caderno aqui, ele já foi o meu caderno de tudo. Por ser um caderno inteligente, a gente consegue colocar e tirar várias coisas daqui. Então, ele já foi o meu caderno de tudo, mas porque ele era muito grande, era muito difícil de carregar,
eu acabei substituindo por cadernos menores, tá? Também já contei essa história no meu vídeo sobre caderno de tudo, tem um vídeo mostrando também todos os cadernos de tudo que eu já utilizei, e hoje em dia eu uso ele para estudar. Aí você vai falar assim, mas você faz faculdade? Não faço, eu já fiz 2 faculdades, comecei uma terceira, daí engravidei e parei. O que você estuda, então, se você não faz faculdade? Gente, eu estudo teoria de literatura, que não tem nada a ver com nenhuma das faculdades que eu fiz biologia e fiz recursos humanos, que é a área mais próxima do que eu trabalho hoje. Enfim, eu vou fazendo, estudando coisas que eu acho interessante. E aí, eu diria que aqui, diferente do caderno de estudo, onde eu anoto várias pesquisas, ele é um caderno bem mais teórico, é onde eu vou ler material teórico mesmo, sabe? Ali no caderno de estudo, a pesquisa ela é uma pesquisa divertida, mas não chega a ser uma pesquisa científica com metodologia, com leitura de artigo, com leitura de autores renomados, enfim. Aqui não, aqui é uma pesquisa, um estudo com autores renomados, principalmente essa questão, vocês sabem que eu gosto muito de ler, então com essa questão de como escrever melhor, como ler melhor, como analisar literatura, como é que eu vou ler um livro e saber se esse livro é bom, se esse livro é ruim, não só falando de gosto, mas falando de forma de escrita, falando de regras gramaticais, enfim, essa parte, né, de leitura. O que me irrita nesse caderno é que ele é essa folha pontilhada. Eu tenho labirintite. E essa folha pontilhada do caderno inteligente, ela é horrorosa, porque o pontilhado, a folha é muito branca e o pontilhado é muito forte. E isso ativa a minha labirintite. E eu escrevo de um jeito que eu não sei dizer para vocês, mas me incomoda um pouco. Mas enfim, nada que também seja tipo, ai meu Deus do céu, horrível de usar, não é, tá? Quando eu uso esse caderno, gente, eu tento, semana passada eu nem abri esse caderno, não deu tempo, mas eu tento fazer pelo menos 1 hora de estudo 2 ou 3 vezes na semana. Como não é algo que é necessário, não é uma regra, né? Eu não preciso estudar, eu faço quando eu estou afim, quando me dá vontade, mas sempre tentando manter uma constância para ter o costume de estudar, né? Agora aqui estão os cadernos que eu utilizo mais. Eu vou falar primeiro do caderno de leitura. Por que eu falei que estes 2 cadernos são um só? Recentemente eu publiquei um vídeo mostrando o meu caderno de leitura, que é esse aqui. E enquanto eu estava gravando um vídeo, eu percebi que eu não gostava tanto desse caderno quanto eu achei que gostava. Percebi que, até brinco no vídeo, que eu não queria um caderno cheio de frufru, que eu não queria um caderno cheio de coisa, mas na verdade percebi que era isso que eu queria sim. E aí eu tomei a decisão de comprar outro caderno e refazer o meu caderno de leitura. Até a Soraya comentou no vídeo, né? Ai, amiga, você não quer fazer outro caderno? E sim, eu queria mesmo. Então, ele não existe mais esse aqui. Ele é esse aqui agora, que é o caderno de leitura. Esse caderno eu comprei numa loja da Shopee chamada Abracabook. E eu achei lindíssimo. Inclusive, vou até mostrar pra vocês. Ele é pontilhado também. E vocês conseguem ver a diferença entre esse pontilhado e o pontilhado do caderno inteligente? Esse pontilhado, ele é mais suave, sabe? A minha letra, ela consegue se adaptar melhor a esse aqui. Eu não sei explicar. Mas enfim. Então, gente, eu vou dar uma passada rápida, ó. Eu fiz uma capa aqui, cheio de frufru, pagando a minha língua, como bem deve ser. E aí fiz várias páginas cheias de desenho e figurinha e, enfim, coisas coloridas. Aqui eu vou fazer um índice para as minhas resenhas. E aí aqui estão as minhas resenhas. E aí eu estou, aos poucos, passando as coisas deste caderno para este caderno. Quando acabar, vai sobrar muita página nesse caderno, ó. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar, porque tem um jeito que dá para cortar essas páginas sem perder o caderno. E esse caderno aqui, ele vai ser o caderno de páginas matinais 2, tá? Então, mais um caderno de leitura. Ah, Isis, por que você tem um caderno de leitura? Gente, porque eu gosto de fazer resenha, eu gosto de anotar os livros que eu li, eu gosto de manter esse registro, eu gosto de ter um arquivo, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de escrever. Então, cada caderno desse aqui, ele tem não só uma função estética, mas uma função de organizar a minha mente. Eu recebi um comentário dizendo assim, poderia ser um caderno de 10 matérias. De fato, poderia ser um caderno de 10 matérias, só que eu jamais conseguiria andar com um caderno de 10 matérias para cima e para baixo. Caderno de arame, que é um negócio que eu abomino na minha vida. Então, além da questão funcional,
prática, a gente tem envolvido nesses ecossistemas e nos cadernos a questão emocional, a questão psicológica, entendeu? Isso aqui, gente, é como se você pegasse as caixinhas da minha cabeça e abrisse. Cada vez que você abre um caderno desse, está abrindo uma caixinha na minha cabeça, está abrindo ali uma gavetinha dentro do meu cérebro, onde mora um pedaço da minha personalidade. Então, é por isso que eu tenho vários cadernos. Esse aqui é o meu caderno de páginas matinais. Esse é um conceito que eu conheci no livro da Julia Cameron. Ensina a desbloquear a sua criatividade. E aí, no livro, ela diz que a gente deve acordar de manhã e escrever 3 páginas de forma completamente fluxo de consciência. Então, você vai escrever sem pensar muito no que você está escrevendo, tá? Eu comecei isso aqui no dia 31 de janeiro, tá? E assim, ó, eu vou escrevendo aqui. Muitas vezes eu escrevo que eu não sei sobre o que eu quero falar. Muitas vezes, esses dias eu falei que eu precisava reclamar, e aí reclamei por 3 páginas seguidas. Qual que é o rolê desse caderno? A ideia é que você escreva sem estar com seu cérebro entupido de coisas. Então, sem estar com muitas informações. Para você realmente tirar aquilo, o peso inicial, e começar o dia com a cabeça aliviada. Eu, particularmente, acho que isso aqui faz muita diferença na minha vida. Eu consigo sentir diferença dos dias que eu escrevo para os dias que eu não escrevo. Hoje mesmo foi um dia que eu não consegui escrever, não tive tempo para isso. E eu consigo sentir diferença na minha cabeça dos dias que eu escrevo e dos dias que eu não escrevo. Esse aqui é o meu caderno de páginas matinais. O de páginas matinais, o de leitura, o de estudo, de colagem, o financeiro, eles não saem de casa. Raramente. O de páginas matinais, às vezes, vai comigo para o trabalho, porque às vezes eu tenho que escrever lá por não ter tido tempo de escrever. Mas, a princípio, são cadernos que são para ser fixos em casa e não serem carregados. Diferente dos outros que estão aqui na capa, que são os cadernos que andam comigo no meu dia a dia, para cima e para baixo. Se eu vou para o serviço, se eu vou sair, se eu vou fazer não sei o quê, tá aqui comigo. O primeiro é este aqui, que é o Kimber Wix. Ele é um dupe do Robonit Wix, né? Que, inclusive, assim, com certeza vai para o meu ecossistema do ano que vem. Tem esse formato. Assim, que são os dias da semana aqui. E aqui, uma folha em branco para você escrever suas tarefas. E aí, como que eu organizo isso aqui? Eu utilizo esse caderno para as minhas produções de conteúdo, do YouTube, do TikTok, anotações de ideias, roteiros, e para o meu trabalho CLT. Então, normalmente, eu faço assim, ó. Eu divido aqui, então, de um lado eu anoto coisas da agência, do outro eu anoto coisas de produção de conteúdo, e aqui eu coloco as tarefas que eu tenho que fazer todos os dias da agência. Por que todos os dias? Vocês vão ver que essa tabelinha eu tenho ela praticamente em todos os dias. Porque o meu serviço ele é bem operacional, então eu tenho que repetir conferências. Todos os dias eu tenho que fazer determinada conferência, transporte, tem que conferir reserva, tem que conferir check-in, tem que conferir check-out, todos os dias. Então eu achei mais fácil dessa forma fazer essa tabelinha aí marcando, porque daí também eu sei se eu fiz, se eu não fiz. E aqui eu deixo um espaço para escrever coisas de ideias que aparecem na minha cabeça. Então, eu faço uma listinha aqui com o que eu quero. E esse caderno, como ele é bem tranquilinho, né? É uma decoração para a semana toda, eu gosto de decorar com umas fitinhas e com umas coisas bem coloridinhas assim. Eu me permito ser frufruzenta. Que a gente já entrou no consenso que eu gosto de ser, né? Então tá. Aí eu tenho aqui um caderno de apoio de leitura. Izzy, você já tem um caderno de leitura, por que você tem um caderno de apoio de leitura? Gente, eu produzo conteúdo de leitura aqui no TikTok. Quando eu tô lendo, eu estou anotando sobre os livros. E aí tem um detalhe. Antigamente, quando eu lia livros físicos, eu fazia essas anotações nos livros, colava post-it, colava... como chama aquilo, gente? Flagzinhas. Mas hoje em dia, eu basicamente só leio pelo Kindle. Então, eu preciso de um caderno de apoio para fazer anotações de coisas insights que me vieram durante a leitura, coisas que eu achei interessante, que eu gostaria de comentar nos vídeos. Então, eu fiz um caderno separado para isso, porque antigamente eu anotava isso no meu caderno de tudo, só que eu senti que o caderno de tudo estava ficando cheio de coisa de leitura e não tinha espaço para as outras coisas que eu gosto de pesquisar. E também tinha um outro problema.
eu não queria anotar nada enquanto eu não terminasse o livro. Aí, às vezes, eu demorava uma semana para terminar o livro e não podia anotar nada. Daí, eu fiz um caderno só para pesquisas de leitura. Para mim, funciona super bem. Ele é um caderno, veio lá da Minemori, quadriculado, que é o meu estilo preferido de pauta, folha amarelada, e eles são bem levinhos, tá? Eu comprei um kit com 6, se eu não me engano, e eles são bem levinhos. Eu numerei todas as páginas para poder fazer um índice aqui na frente e saber onde que tá cada coisa, mas como vocês podem ver, eu sou péssima em preencher índices e eu não sei por que eu faço índice se eu não gosto de preencher. Aqui tem o meu caderno de tudo. Já tem vídeo aqui no canal do caderno de tudo, vou repetir, mas né, vou deixar aqui para vocês assistirem. Se quiser, tá permitido anotar no caderno de tudo, e eu acho que todo mundo devia ter um. Então, esse aqui é o meu caderno de tudo. Ele foi inaugurado, esse volume, em 2025, em dezembro. Nós estamos mais ou menos aqui. Ó. Isis, o que você escreve no seu caderno? Olha, eu tenho aqui uma pesquisa sobre tartarugas verdes. Por quê? Porque o Pedro ganhou de presente uma tartaruga verde, uma menina do WWF. E aí eu fui pesquisar sobre a tartaruga verde. Eu tenho aqui sobre viés cognitivo, o que mais? Uma pesquisa sobre jiboia, que é essa plantinha que tá aqui atrás de mim. A Cosmere de Brandon Sanderson, porque eu quero ler esse livro e aí eu queria entender o universo. Eu tenho uma pesquisa de 4 páginas sobre uma possível Terceira Guerra Mundial. Literalmente tudo, gente. Tem resenha, tem mais planejamento de conteúdo. Então, assim, é um caderno onde eu anoto tudo, tá? Qualquer coisa que vier na cabeça. Coisas importantes, coisas nem tão importantes assim. Pesquisas importantíssimas, pesquisas médias. E por último, mas não menos importante, o meu queridinho, o meu amado Kimber A5, que é um dupe do Robonite. Gente, eu sou a fanática do Kimber, tá? Eu amo este planejador. Para o ano que vem, eu manterei um Kimber, mas eu creio que eu não comprarei o tamanho A5, porque eu achei que ele é muito grande para a quantidade de coisas que eu anoto, e eu achei que sobrou muito espaço nas minhas anotações. Tá vendo? Então, eu faço colagens, né? Entradas de diário aqui. Que isso aqui, antigamente, quando eu comprei, eu não tinha um planejador de trabalho. E aí, eu usava ele para tudo. Aí ele faltou espaço. Aí eu comprei o Kimber Wix. Aí sobrou espaço, entendeu? Então, no ano que vem, meu plano é comprar um formato A6, que ele é um pouquinho menor. Mas como que eu uso ele basicamente? Eu acho que eles têm. Eu não vou virar a câmera não, tá, gente? Eu vou gravar assim mesmo. Ele tem a data e ele é todo quadriculado. E ele tem uma linhazinha assim. Então, normalmente, o que eu faço? Essa linha, ela tem horários marcados. Eu marco os horários que eu vou trabalhar, os horários que tem que buscar o Pedro, se tem que tomar remédio, alguma coisa, tá marcado aqui sempre nesses horários. Todos os dias eu faço isso. Se eu tenho algum compromisso que precisa ter horário marcado naquele dia, ele tá marcado aqui. E aqui eu deixo mais para listas das coisas que eu preciso fazer, lista de mercado, lista de coisas que eu preciso fazer em casa. Faço prompts de journal, anotações de journal, que eu gosto bastante. Eu uso o site da Ellen, do The Coffee Monsters, e faço. Mas também, gente, não é nada rígido. Muitas vezes eu escrevo muito, algumas vezes eu não escrevo nada. Hoje mesmo, ó, tá aberto, não tem nada escrito. E ontem também não. Por quê? Porque o Pedro tá em casa, eu gastei mais tempo dando atenção para ele, fazendo coisas de casa do que normalmente eu gastaria, e aí não consegui fazer. Mas depois, amanhã de manhã, por exemplo, no trabalho, que é um dia mais tranquilo, eu vou sentar e vou organizar de novo e vou preencher o que eu tenho que preencher, e o que não tiver que preencher vai ficar em branco. Dito isso, acho que eu mostrei todos os meus cadernos. Então, gente, tá aqui o meu ecossistema composto de 9 cadernos. Acho que eu consegui contar para vocês todos os cadernos que eu tenho, para que eu uso, o que eu carrego, o que eu não carrego. Conta para mim se você também usa vários cadernos para se organizar. Eu sei que tem gente que me segue que usa aí uns 13 cadernos, porque já me contaram. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu já vou pedir para você me seguir, deixar o seu like, comentar, porque o YouTube entende que vocês estão gostando do meu conteúdo, entrega o meu conteúdo não só para vocês mais vezes, mas para as outras pessoas. E se tiver aquele botãozinho de hype, aperta o botão de hype para me ajudar. E a gente se vê no próximo vídeo.